Olá, boa tarde. Ai, que delícia esse Sempre Juntos. Começando agora, mas eu queria dizer, ai, que delícia, Diário de Eva, com Letícia Minervini e Paola Reis. É sempre bom estar na companhia, né, com elas ali. E, olha, eu também quero comentar, eu assisti o filme Quartos de Guerra e é maravilhoso, gostei muito desse filme. Então fica aí a dica para você que participou e ainda não assistiu, assista. Inclusive, teve alguém aqui, eu acho que foi a Thelma, que disse que ela assistiu o filme. Isso mesmo. Então, você que não assistiu, fica essa dica aí para você. Bem, estamos começando agora o Sempre Juntos e hoje nós vamos falar sobre dificuldades, soberania em meio ao sofrimento. E para falar desse tema, eu estou com ele, com o nosso querido pastor Leonardo Campanha. Olá, pastor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, bem. Que bom! Nós conversamos um pouquinho sobre esse assunto e nós tivemos um bate-papo, uma conversa que durou mais do que o próprio programa em si. Para a gente não passar vergonha aqui, né? E foi muito bom, é um tema excelente. É um assunto que, quando a gente começa a falar, é muito revelador e é muito profundo também, né, Léo? Não, com certeza, né? Porque quando a gente fala da soberania de Deus, em momentos de aflição, em tempos difíceis, né, no tempo da dor, fala muito sobre quem Deus é, muito do que a gente entende acerca de quem Ele é, né, e a maneira como o nosso coração está preparado ou escorado ou não nas Escrituras, né? Exatamente. E hoje, quando a gente fala em tempos de aflição, quando a gente fala em aflição, vem muito na nossa cabeça o Covid, primeiramente, e aí eu acredito que cada um tem uma batalha, cada um tem uma dificuldade, uma luta, e aí essa pessoa também lembra de puxar aquele momento difícil no qual ela está passando. Mas, Léo, eu acho que vamos seguir o que nós falamos hoje. Quando a gente fala de aflição, primeiramente, a gente não pode deixar de falar, de descrever ali, de entender a soberania de Deus, quem Deus é. Não é isso mesmo? Isso. Eu gosto sempre de partir de alguns pressupostos quando eu falo acerca de Deus. E um dos pressupostos que a gente tem que pegar são os atributos de Deus. De que maneira Deus é descrito nas Escrituras, ou seja, de que maneira Ele se revelou para nós. Porque as Escrituras são a revelação de Deus para nós, né? Então, como ele se descreve nas Escrituras? E aí eu gosto de pensar em pelo menos 6 atributos que nos ajudam nesse tipo de assunto, né? Os primeiros 3 atributos são aqueles bastante conhecidos, né? Que eu brinco que são os onipresente, onisciente e onipotente. Então, Deus ele possui todo o poder, né? Tanto é que ele se refere como todo-poderoso. Ele é onisciente porque ele sabe todas as coisas, nada foge ao seu conhecimento. E ele é onipresente porque ele está em todos os lugares, né? Aqui a gente pode até entrar em assuntos mais controversos, mas ele está presente em todos os lugares, inclusive no inferno, né? Mas esses são os 3 primeiros, né? Os outros 3 que eu gosto de trazer também à tona é a sabedoria. Na verdade, eu vou trazer mais de 3, né? Então a gente vai falar assim do amor, que de fato Deus é amor. Ele é descrito como aquele de quem o amor emana, o verdadeiro amor emana. E aí a gente tem um primeiro problema. O que é amor? Então, amor não é o que as pessoas têm vivido e descrito dentro da sociedade. A gente parte de um pressuposto de que o amor é o amor bíblico. Então, o amor bíblico possui outras características diferentes do que as pessoas hoje chamam de amor, que na verdade é paixão. Né? Então, quando a gente pensa no amor bíblico, é um amor sacrificial, né? Um amor que coloca o outro em primeiro lugar e é um amor que é uma decisão de amar. São coisas que nada tem a ver com esses sentimentos que muitas vezes são taxados de amor. Então Deus é amor, de fato, sem dúvida. Mas também Deus ele é justo e ele é um Deus que se ira. E essas são coisas que normalmente a gente se esquece. E o pacote é completo. Você não pode escolher atributos que você gosta de Deus e atributos que você não gosta. Ele é perfeito exatamente porque ele possui todos esses atributos. Né? Então ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus que se ira. Ele se ira contra o pecado. Ele se ira, né, contra aqueles que se levantam contra o seu nome. E ele é justo. Então os seus juízos, as suas decisões, elas são perfeitas. Mas tudo isso é feito porque ele também é sábio. E ele é completamente sábio. Mas tudo isso vem de um atributo que nós
dentro da teologia é tido como se fosse o atributo do qual todos os outros emanam. É a sua santidade. Então, na sua perfeição, na sua santidade, na sua aversão ao pecado, é disso que surgem todos os outros. Então, nós temos um Deus todo-poderoso, que ama, que se ira, que manda juízo, e ao mesmo tempo ele é santo. E dentro disso, nós vemos então que é o Deus, são características do Deus soberano, né? Muito bom. A gente estava até conversando. E quando a gente entende tudo isso, agora eu vou tentar fazer uma explicação que você fez, né? Quando nós pegamos ali um Deus justo, um Deus de ira, um Deus de amor, um Deus de juízo, e aí nós juntamos com um Deus santo, um Deus sábio, onipresente, onipotente, onisciente, e a gente junta esses dois, e aí a gente pega uma situação de um sofrimento. É justo a gente achar que tem algo errado ali, que não está certo, porque aí a gente já está julgando uma ação, né, de Deus. Como que a gente relaciona esse Deus em meio a uma aflição, a um sofrimento ali? Certo. Então, assim, a parte de levantar esses pressupostos, né, a questão de trazer essas características de Deus, né, esses atributos de Deus para a conversa, é porque quando nós entendemos esses atributos, não tem como questionar algo que ele fez. Uhum. Né? E, na verdade, eu posso até questionar, mas o errado sou eu. Porque se ele é perfeito, e ele é, né, se ele é pleno de sabedoria, de santidade, de amor, de justiça, e por aí vai, as suas decisões, a maneira como ele rege a história é perfeita. E sabendo de que ele me conhece, e ele te conhece, e ele conhece aqueles que estão nos acompanhando, não existe, e aí eu vou retomar aqui, não sei se a gente vai falar mais disso ou não, quando nós pegamos um Deus, então, que reina soberanamente sobre todas as coisas, a soberania de Deus ela não é restrita a algumas coisas, não. A soberania dele está presente sobre todas as coisas. Então, quando ele rege de maneira soberana, se eu questiono, e aqui existe, naturalmente, em alguns momentos da vida que a gente questiona o que está acontecendo, a Jó questionou, mas a questão é a maneira como eu questiono e a maneira como eu me relaciono com essa circunstância, né? Mas uma certeza que nós podemos ter a partir das Escrituras é que as decisões dele são boas. Exatamente. Não existiriam decisões melhores do que as que ele toma. E é interessante quando a gente pensa nisso, pastor, e tentar trazer aquela questão que, às vezes, nós não vamos ter a explicação exata ou entender o porquê de certa situação está acontecendo, para a gente poder dizer, Deus tinha razão, Deus está certo, tudo bem passar por isso. Muitas vezes nós não vamos ter essa clareza, mas é importante a gente ter a soberania, ter quem é Deus em nossa mente, para a gente conseguir passar por determinadas situações. Assim, uma coisa que é importante, acho que você trouxe um aspecto muito interessante. Às vezes, a gente consegue perceber o que Deus está fazendo. Uhum. Então, às vezes, a gente consegue olhar de maneira clara e ver assim, olha, Deus está conduzindo essas coisas dessa maneira e ele está trabalhando determinado aspecto na minha vida. Sim. Né? Porque aí é o texto que eu sempre gosto de trazer à tona, que é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam, todas não sobra nenhuma. Né? Então, todas são todas. Todas estão nesse pacote. As que eu acho boas e as que eu acho ruins. Então, o ponto é que Deus vai trabalhando na nossa vida. Em alguns momentos, nós identificamos isso. Fala, Deus está trabalhando minha paciência. Deus trabalhando minha ira. Deus está trabalhando aqui a minha benevolência, o meu amor, enfim. A gente consegue, em alguns momentos, identificar isso. Em outros, não. Em outros, a gente não consegue ver, porque muitas vezes Deus está conduzindo a nossa vida, né? O pastor Ronaldo Lidório fala que Deus sempre mostra o próximo degrau, mas Deus sabe qual é a escada toda que a gente vai ter que percorrer, né? E aí muita gente não entende. E é nessa hora que eu falo, né? Eu creio que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, da importância da fé ser uma fé bíblica. E a Bíblia coloca a fé como algo racional. A fé possui emoções, a fé tem emoções atreladas, mas a fé, em sua essência, ela é racional. Por que isso é importante? Porque diante de momentos difíceis, diante de dificuldades gigantescas, eu não estou falando de um momento difícil simplesmente tomar uma fechada no trânsito. Eu estou falando da perda de um ente querido,
da perda de um emprego, de estar passando uma necessidade dentro de casa, momentos bastante complexos, né? Se a minha fé é emocional, ela vai ser guiada pelas minhas emoções. Que emoções são suscitadas, que emoções surgem em momentos difíceis? São emoções boas ou ruins? Normalmente são emoções ruins. A não ser que a pessoa seja meio virada do avesso, serão emoções ruins. Tristeza, desânimo, desespero, né? Agora, se a minha fé é fundamentada nas minhas emoções, uma vez que eu vou ter emoções desse tipo, de que maneira a minha fé será positiva? De que maneira a minha fé vai apontar para o autor e consumador da minha fé? De que maneira eu vou olhar para Cristo? Agora, quando a nossa fé, como está lá em Romanos 12, né, a questão da fé racional, ela está fundamentada nas Escrituras, ela, mais uma vez, possui emoções? Possui. Mas ela é fundamentada no conhecimento de quem Deus é. E como eu conheço quem Deus é? Através das Escrituras. Então, quando a minha fé é fundamentada nas Escrituras, eu posso olhar para as circunstâncias, eu posso estar triste, eu posso estar desanimado, mas eu continuo sabendo que Deus é soberano, eu continuo sabendo que Deus é amoroso, eu continuo sabendo que Ele tem o melhor para a minha vida, e o melhor para a minha vida não é o que eu quero de melhor, é o que Ele tem para mim. Então, quando a nossa fé ela é fundamentada nas Escrituras, mesmo que a situação continue machucando, né, mesmo que continue doendo, e a gente passa por experiências desse tipo, eu vou ter conhecimento de Deus suficiente, relacionamento com Deus suficiente, para, diante dessas circunstâncias, continuar alegre naquele que me salvou. Né? E a gente poderia extrapolar aqui os outros exemplos, né, como o apóstolo Paulo, quando, né, escreve a carta aos Filipenses, a carta conhecida como a Carta da Alegria, e ele escreve da prisão, esperando a sua morte. Ele escreve para uma igreja que sofria perseguição externa, problemas de brigas internas, divisão interna e falsos ensinos. Era um pacote complicado. E Paulo, em Filipenses 4, vai falar: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Paulo, esperando a morte, vai falar: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus, né, através das nossas petições, súplicas, com ações de graça. Né? Então, quando a gente olha para esse tipo de exemplo bíblico, né, e mais uma vez, a palavra é inspirada por Deus, né? Quando Paulo escreve isso, ele está dando para nós um manual de como nós devemos nos comportar diante dessas circunstâncias. Para o cristão, nunca, tá? Aqui é meio dolorido falar isso, mas nunca existirão motivos legítimos que justifiquem que nós percamos a nossa alegria em Cristo. E aqui eu não estou falando de que essa alegria é aquela que fica sorrindo o dia inteiro, né? A gente confunde tá sorrindo com tá alegre, né? Mas, como diz um amigo meu, no circo o mais triste é o palhaço, né? Então muita gente ri, mas a gente não tá alegre. Mas essa ideia de uma alegria fundamentada na nossa salvação, uma alegria voltada para a perspectiva eterna, onde, por exemplo, nós não mais sofreremos com os efeitos do pecado, que é o que provavelmente está trazendo aflição para a gente no presente momento, né? Então, eu creio que nós temos... É um assunto bastante vasto. Daria a gente fazer alguns programas, né? Parte 1, 2, 3. Mas dá para a gente começar mais ou menos por aqui. Muito bom. E eu quero fazer uma pergunta, mas também para a gente conversar sobre essa situação. Normalmente, quando uma pessoa está passando por um momento difícil, seja ela uma doença, seja ela uma dificuldade, né? E aí, quem está de fora, observando tudo, né? Quem está de fora assistindo ou acompanhando, ele tem aquele pensamento de dizer, né? Mas por que essa pessoa, por que determinada pessoa está passando por isso? Ela é tão boa, ela tem um coração tão bom, por que ela tem que sofrer tanto? É comum a gente ver esses tipos de comentários quando você vai estar com um parente, com alguém próximo e vai se referir a alguém, né? Certo. Eu creio que a gente tem que pensar aqui em alguns aspectos, né? O primeiro aspecto é outra coisa que eu sempre trago à tona, que é a depravação total do homem. Né? Então, todas as áreas da vida humana foram afetadas pela queda. Então, o pecado afetou minha cognição. Então, eu sou mais burro do que eu deveria ser por conta do pecado. Né? Eu sou afetado na minha paciência, na maneira como eu amo, na maneira como eu penso, inclusive na maneira como eu julgo e analiso as coisas.
Então, a nossa noção de certo e errado, de justiça e juízo, ela é afetada pelos impactos da queda, né? Pelos efeitos do pecado. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós, diferente de Deus, nós não conseguimos conhecer o coração da pessoa. Né? E quando eu falo conhecer o coração, eu falo de conhecer a alma, aquilo que move o seu ser, de onde procedem ali ou fontes de vida, né? Ou as idolatrias da vida. Então, muitas vezes, quando a gente olha para uma pessoa que aparentemente é boa, a gente tende a ter esse tipo de reação. Mas a gente não sabe o que está acontecendo na vida dela. Né? E aí a gente tem que chegar num outro ponto, que é qual é o motivo, qual é a origem desse sofrimento? Porque muitas vezes as pessoas esquecem que nós sofremos as consequências dos pecados que nós cometemos. A gente sempre fala muito aqui do pecado de Adão e Eva, lá na queda, Gênesis 3 e tal. E a gente acaba esquecendo que quando nós pecamos, os pecados trazem consequência. Né? E o pecado, ele te oferece um prazer, mas ele cobra muito mais caro do que o prazer que ele te oferece. Né? Então, quando a gente pensa nisso, nós temos que lembrar de que o pecado traz consequências ruins, o pecado traz sofrimento. Então, quando a gente lembra de Davi, Davi pecou, né? Adultério, depois homicídio, e se arrependeu, Deus perdoou, homem segundo o coração de Deus, maravilhoso. A questão é, quais foram as consequências desse pecado? Deus matou o filho, fruto do adultério, Deus prometeu que a espada jamais se apartaria da vida de Davi. Então a gente vai ver problemas constantes entre os filhos, e a gente vai ver o próprio filho querendo dar o golpe no pai. O próprio filho querendo matar o pai. Então a gente vê que o pecado traz consequência. Então, esse sofrimento na vida dessa pessoa, que nós achamos que ela é muito boa, pode ser sim fruto de um pecado, como também pode ser fruto de uma aprovação, de um aprimoramento de fé, de um aperfeiçoamento da fé que Deus faz nos seus eleitos. Tá. Né? Então, a Bíblia usa a figura do depurar, né? Do fogo que tira a impureza do ouro. Da mesma forma, nós, né? Em vários momentos, será o sofrimento que tirará as sujeiras do nosso coração. Né? Então, o sofrimento, quando nós nos deparamos com ele, e aí essa pessoa boa a qual você se referiu, ela pode ter duas reações diante disso. Então, em primeiro lugar, só para a gente concluir a nossa percepção a respeito disso, a gente não conhece o coração e a gente não sabe o que Deus está fazendo. Exatamente. Né? E aí a gente volta, se a pessoa está sofrendo, existe um motivo pelo qual Deus está fazendo isso. Isso não nos impede de sofrer com a pessoa, isso não impede que a pessoa esteja sofrendo de maneira legítima, de maneira genuína, é verdadeiro o sofrimento dela, e nós também devemos, de uma certa forma, sofrer com essa pessoa. Né? Chorar com os que choram, sorrir com os que riem, né? Então, isso é uma coisa, né? Ponto. A outra coisa é que essa pessoa, diante do sofrimento, ela pode ou se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. São os dois movimentos possíveis, né? Então, ou o sofrimento vai levar com que essa pessoa, que de fato está sendo trabalhada por Deus, e aqui não estou falando que é uma receita de bolo aqui, não dá para fechar certinho essa conta, mas normalmente aquele que está tendo a sua fé depurada, a tendência é que ele se aproxime mais de Deus, né? Mesmo que em alguns momentos isso doa, ele possa pensar em se dar uma revoltada, coisas do tipo. E aquele que está como consequência do pecado, a tendência vai ser que ele vai se afastar mais de Deus. Mas isso não é uma receita, porque muitas vezes com o sofrimento a pessoa cai em si. Sim. E aí ela se arrepende do pecado. Né? Então a gente não tem uma receita de bolo para isso, mas a gente sabe que são duas reações possíveis. Ou eu me aproximo de Deus, ou eu me afasto de Deus. E nessa situação, muitas vezes, a mesma pessoa pode passar por essas duas fases, né? Talvez ela possa responder no primeiro momento com revolta, com rejeição, e numa outra fase da vida, ela possa compreender tudo ou vir, né, ter um outro relacionamento com Deus. Eu creio que muitas vezes não é nem em outro momento de vida, às vezes no mesmo problema, isso pode oscilar, né? Porque às vezes a primeira reação ela tende a ser mais negativa, né? Normalmente ela tende a ser mais reativa. Vem algo ruim, a pessoa reage mal, né? Mas com o tempo a pessoa vai
o Espírito vai também trabalhando o coração da pessoa, ela vai entendendo as circunstâncias, né? Não no sentido de compreender tudo o que está acontecendo, mas ela vai se lembrando que Deus está no controle, aquela ideia da fé racional, né? E trazendo à memória que Deus é soberano, que Deus tudo controla, que Ele quer o melhor para nós, que o melhor para nós nem sempre é o que a gente quer. Exatamente. Eu posso fazer uma pergunta, Léo? Essa veio agora. Ai, que perigo, né? Não pode, tô brincando. Não, mas eu não sei se é algo fácil de acontecer, se é possível que aconteça, mas quando a gente está passando por um momento muito difícil, de muita dor, como passar por isso dando graça, como passar por isso se alegrando, tendo aquela alegria que Paulo fala, seria como a gente tentar tirar os nossos olhos daqui da terra, tirar da dor, mesmo que ela esteja doendo muito, mas a gente se apegar profundamente naquela promessa de viver com Deus lá na eternidade. É assim, eu estou sofrendo, eu sei, Senhor, mas é passageiro essa vida na terra e o que eu almejo é estar com o Senhor na eternidade. E Deus ajuda a eu segurar essa dor, se for física, porque às vezes física não depende, nenhuma acho que depende do nosso querer, né, de passar ali, mas e clamar por força, coragem nesse momento, e a oração está centrada nisso, pedir oração para amigos, em rodas de orações, círculos, pedindo essa força para poder passar por esse momento? Eu creio que essa pergunta que você fez, ela é importante, porque os sofrimentos trazem, de fato, dor. Né? Se não trouxesse dor, não era sofrimento. Não era sofrimento. Né? E eu gosto muito dessa ideia que Paulo apresenta, e Pedro também apresenta na primeira carta, que é a ideia de nós nos lembrarmos a que nação, a que pátria nós pertencemos. Então, Paulo em Filipenses vai falar sobre a ideia da cidadania celestial, da pátria celeste, e Pedro vai trazer essa mesma ideia na sua primeira carta. E por que isso é legal? Isso é legal e é importante. Isso é importante porque traz para nós a consciência de que o tempo presente nada se compara com o que virá. E o tempo presente, por mais que às vezes aos nossos olhos 100 anos são muito tempo, mas diante da eternidade, eles nada são, né? São pouquíssimo, né? Não é nada, poucos anos comparado à eternidade. Quando nós olhamos para a eternidade, quando nós lembramos que Cristo, em sua segunda vinda, segunda e definitiva vinda, removerá todos os efeitos do pecado da nossa vida, então nós habitaremos com Ele na eternidade e lá não mais haverá choro nem ranger de dente, Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Então eu creio que isso de fato traz esperança e traz conforto real, né? O apóstolo Paulo vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória do porvir. Então existe algo muito glorioso nos esperando e por conta disso nós devemos então, Hebreus vai falar que devemos olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Então quando nós temos essa postura de olhar para Cristo, né, lembrar dos sofrimentos de Cristo, lembrar do que está prometido para nós na eternidade, e isso é uma certeza que acontecerá. Quando nós pensamos nisso e trazemos para o tempo presente, isso nos ajudará, né? Pelo menos é a maneira como eu tenho buscado viver, buscado encarar os sofrimentos da vida, ter a certeza de que um dia isso não vai ser mais problema, de que um dia as coisas vão estar ajustadas, de que um dia eu já não mais pecarei, que um dia os efeitos do pecado serão completamente removidos, né? Então, de fato, eu entendo que essa perspectiva da eternidade, né? E eu gosto muito de uma figura que o Paul Tripp usa, que nós, como cristãos, deveríamos viver como aqueles que estão desarmando o acampamento e não armando o acampamento. Então, tem gente que parece que está se acampando aqui, né? Está começando a montar a sua barraca, vai ampliando o seu império, o seu reino, fazendo as suas coisas, e aí quando esse seu reino é atacado, dói muito. Agora, quando você está desarmando acampamento, você está preparando a sua mala para você ir embora, quando você sofre um ataque nessas coisas, você fala assim, tá bom, não é aqui que eu vou morar mesmo? Estou indo para outro lugar, né? Então nós devemos viver como aqueles que estão fazendo as malas para partir, né? Posso fazer uma observação nisso? Só para
Pode, o programa é seu, né? Ai. Pode. Seguinte, eu tenho uma dúvida. Porque eu já vi. Eu já ouvi algumas pessoas com aquele sentimento de que a qualquer hora vai morrer, que quer se desfazer de tudo, de bens, de vender, de partilhar, aqui na Terra. Esse não é um sentimento também? Será que é um pouco exagerado ou será que é esse pensamento mesmo de desapego total aqui na Terra? Assim, será que é válido? É isso que você quis dizer, mais ou menos? Não, acredito que não foi isso que eu quis dizer. Não? Então tá. Eu creio que existem pessoas que têm essa preocupação de partilhar os bens. Isso normalmente com quem é muito rico, né? Porque alguém como eu não tem muito o que deixar, né? Então eu não preciso ficar preocupado com isso aí. Mas muitas vezes existe uma ideia de uma paranoia acerca da morte. Ah, tá. Né? E aí tem que ver caso a caso, isso pode variar. No meu caso, eu brinco que estou pronto para morrer, não vejo a hora de morrer, mas eu também não vou me matar. Então, enquanto estiver vivo, estamos jogando no time de Cristo, a hora que ele chamar, estou pronto para partir, né? Mas é a ideia de que a gente não sabe quando a gente vai morrer, né? Tem aquelas tirinhas de quadrinhos que acho que eu vou morrer hoje. Fala assim, um dia você vai acertar. Se você for falando isso todo dia, um dia você acerta. Então a gente não sabe. Né? A gente não tem a menor noção de quando vai ser esse dia. Né? Eu tenho pessoas próximas a mim que, quando foi ao médico, saiu de lá com no máximo 3 meses de expectativa de vida. Essa pessoa viveu 5 anos, por exemplo. Né? Tô dando uns exemplos. Eu não lembro as datas certas, mas eu conheço pelo menos 2 pessoas que receberam um prognóstico muito ruim e viveram muito tempo. Então, quando, a partir da perspectiva humana, a vida parece estar acabando, não. E às vezes outras pessoas que estavam normais partiram antes. Exatamente. Então, os nossos dias estão contados, todos eles estão escritos. Né? Nada do que nós fazemos, e aqui é nada, né? Nem quarentena, e eu não estou falando que não tem que tomar cuidado, tal, mas nem quarentena, nem lockdown, nem, né? Nada disso acrescentará um dia da nossa vida. Então, assim, a gente tem que lembrar que quem tem o controle de tudo é Deus. É Ele quem é soberano. É Ele quem escreveu. Foi Ele quem escreveu todos os nossos dias. Foi Ele quem contou todos os nossos dias. Eu, falando com as crianças nesse último domingo, né? Brinquei com elas assim, que Deus controla, e isso está na Bíblia, inclusive os cabelos que caem da minha cabeça. E eu falei que estou pensando em orar para ele parar de fazer isso, porque está caindo bastante, né? Então, assim, se Deus controla até esse tipo de coisa, quanto mais as outras coisas importantes. Né? Então, a gente não pode esquecer, a soberania de Deus vai sobre tudo. Inclusive o cabelo que cai, um pássaro que morre. Ele é soberano. Muito bom. E tem um tópico aqui que nós já falamos, né? Que são nós podemos classificar os tipos de aflição, né? De aflições, que podem ser ela toda, ou pode ser consequência do pecado, ou como pode ser também um aprimoramento da fé. Você citou o exemplo de Davi e de Jó e Paulo, que também foi um outro exemplo que nós temos conhecidos, né? Que nós costumamos falar. Mas gostaria que você citasse, que é o juízo parcial, que são os juízos parciais lá, que é a justiça de Deus. Tá. Quando a gente pensa em aflição, a gente não pode, né, pensa em sofrimento, em esses tipos de aspectos da vida, o que a gente não pode se esquecer é que Deus, ele dentro da sua ira justa, ele dentro da sua longanimidade, ele ainda assim tem momentos em que a Bíblia fala que o cálice da ira de Deus se enche. Existem alguns momentos em que Deus manda juízos parciais. Ele não acaba com tudo, mas ele manda uma punição por aquilo que está acontecendo. Então, dentro desse sentido, dentro desse aspecto, né, eu creio que a gente pode ter bastante tranquilidade em conflitos entre nações, entre várias coisas, né? Porque Deus está controlando tudo isso. Mas Deus, ele de fato exerce alguns juízos dentro da terra. Né? Então, se a gente pensar, né, com Noé, foi um juízo parcial, apesar de ter matado quase todo mundo, não matou todo mundo. Né? E a gente vai ver que Deus vai mandando juízos. Por exemplo, quando o povo não obedecia a Deus, na época lá de Josué, por exemplo, eles desrespeitavam alguma regra estabelecida por Deus, alguma orientação divina. Eles perdiam a guerra. Deus mandava uma espécie de juízo
né, parcial, né, uma punição, né? Quando isso é feito na vida daqueles que pertencem a Deus, nós entendemos como Deus disciplinando o seu povo. Né? Então a gente vai vendo que Deus disciplina, Hebreus 12 vai falar que ele disciplina quem ama. Então aqueles a quem ele ama, ele disciplina. Aí lá no texto fala também que no começo não traz muita alegria, não traz muita felicidade, mas que o fim é proveitoso. Enquanto quando a gente olha para outras situações, Deus mandou juízo mesmo. Então você pega Ananias e Safira ali em Atos, eles mentiram num assunto importante e simplesmente morreram, né? Eles na hora. Então a gente vê que Deus ele age dessa maneira, ele tem os seus juízos parciais, enfim, mas uns juízos como se fossem juízos esporádicos, mas virá o juízo final. Muito bom. Léo, deixa eu zapear aqui um pouquinho no nosso chat para ver se tem alguma participação também. Olha, nós temos algumas mensagens aqui, já dando boas-vindas, né, pra gente aqui. E o Rogério, ele escreveu, este pastor tem muito futuro na IP Pinheiros, ele é muito usado por Deus. Graças a Deus por isso. Eu tenho muito futuro, eu não sei, mas graças a Deus por isso, né? Meus dias estão contados. Muito bom. Aí lá, a Oliveira, né, o Ilaci, ele escreveu uma boa explicação, né, que foi dada lá no início. A Wanda colocou isso, tá bom, qualquer hora eu vou-me embora mesmo. Fechou o pastor Leonardo, fui para o céu, viu? Amém. E a Josiane colocou, muito bom, reverendo. Somos estudos... Seus estudos e ensinos da Bíblia tem muita clareza. E agradeço a Deus por estar levantando homens com essa clareza para o reino, né, da Igreja de Deus, de Jesus. E nós temos também a Maria, que está falando diretamente de Barbacena, Minas Gerais. Olha que legal. E o Rogério colocou, é verdade, este pastor é muito inteligente, usado por Deus. Amém. Que bom. Graças a Deus por isso. Porque a gente consegue trazer essa clareza, essa explicação. É só por ele mesmo. Né? Isso é muito bom. Que bom que vocês estão gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem compartilhar aqui também, que o pastor responde. Eu vou falar que eu não sei. Muito bom. E aí, como que, de forma bem prática, nós podemos... Eu queria trazer um outro assunto, mas eu não sei se eu perdi o time. Traz, vamos ver. A questão da rigidez do coração, que nós temos um exemplo do faraó lá com Moisés, quando aconteciam todas aquelas ações e na Bíblia fala, né, que Deus... Tá, vamos ver como que a gente vai fazer a conexão disso, porque quando a gente pensa, talvez dê para conectar um pouco essa parte dos juízos parciais e da maneira como Deus age para trazer o sofrimento na vida das pessoas, né? Muitas vezes é de fato quando vem é necessário, né? Eu gosto de pensar na imagem de que Deus o sofrimento é como se fosse uma roupa sob medida. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu emprestar o meu terno para você. Não vai servir. Vai servir, só não vai ficar bom. Não vai. O seu não servirá em mim. Isso é verdade. Mas o ponto com essa ilustração é de que os sofrimentos que são enviados por Deus para a nossa vida, eles são enviados sob medida para as nossas necessidades. Então não adianta, muitas vezes a gente olha e fala assim, mas aquele fulano lá não sofre quase nada. Vai pegar você o sofrimento dele e pôr na sua vida e ver se você aguenta. Ótima explicação. Então assim, é uma ideia de que o negócio vem meio que sob medida. E Deus, dentro dessa sua sabedoria, ele trabalha ao longo da história, né, fazendo com que homens sejam, então, acabem sofrendo consequências. E uma das maneiras que ele faz isso é removendo, diminuindo a sua graça sobre as vidas das pessoas. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a graça especial e a gente tem a graça comum. A graça especial é aquela que age sobre os que pertencem a Deus, e a graça comum é aquela que respinga ou cai, né, ou age sobre todas as pessoas. Então, por isso é possível que a gente tenha um ímpio, um não cristão fazendo boas coisas no mundo, como desenvolvendo vacina, desenvolvendo medicação, desenvolvendo automóveis, enfim, todo esse tipo de coisa, desenvolvendo boas leis, por exemplo. Isso é resultado da graça comum. Tá? Ao mesmo tempo, Deus, na sua ação graciosa,
ele refreia o mal. E de que maneira ele refreia o mal? Através da sua graça, ele age no coração de justo e injusto. E quando Deus quer deixar o negócio entregando o homem a si mesmo, então quando a gente pega Romanos capítulo 1, chega uma hora que Deus simplesmente entrega o homem a si. Isso é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano. É quando Deus então nos entrega aos nossos próprios desejos. Ele remove então esse freio e a maldade toma conta. Porque nós só não somos piores do que nós já somos, porque a graça de Deus agiu em nós. Né? Nós temos potencial para ser muito, muito piores. Essa é a grande verdade. A gente tem, assim, uma capacidade enorme, mas enorme. Se tem um negócio que a gente é bom na vida, é para fazer o mal. Então, Deus refreia isso. Né? Então, na vida do cristão, a gente vai ver isso através da graça especial, né? A ação do Espírito Santo no nosso coração, nos segurando, nos moldando, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. E na vida do ímpio, a graça comum vai refrear mais ou menos a possibilidade do mal. Então é possível que você tenha um não cristão que moralmente parece ser melhor do que muitos cristãos por aí. É possível, mas ainda assim não é salvo. Então são coisas que a gente precisa também dar uma ponderada, uma considerada, e a maneira como esse tipo de circunstância pode se alinhar ou não com o sofrimento, né? Perfeito. Não, é que eu gostei muito quando nós conversamos, eu queria trazer esse assunto para nós, né, para o público, porque a gente tem, às vezes, uma explicação, uma visão um pouco errada, do que é quando fala Deus enrijeceu o coração, e a gente trazer isso para os dias, e a gente fala, como é enrijecer um coração? Não, na verdade, é um... O enrijecer o coração é deixar o homem por ele mesmo. Olha só, gente, como nós somos terríveis. A gente vê isso assim, um texto muito claro para ver isso é o faraó, né? O texto lá nas 10 pragas, né? Então assim, Deus, e o coração do faraó endureceu. Deus deixou o faraó pelo faraó. Olha só. Desse jeito. Como diria o pastor Orival, é desse jeito. É desse jeito. E para a gente encerrar a nossa conversa, eu acho que de uma forma bem clara, para a gente fechar esse assunto tão especial, como nós definimos a aflição? Como nós podemos definir a aflição na nossa vida, na vida das pessoas? Eu gostei muito da forma como você falou, é por isso que eu trouxe essa pergunta. Como que nós podemos definir a aflição? Você falou. Eu vou te mostrar um desenho, que eu guardei o roteiro. Eu guardei o roteiro dele, gente. Foi essa a explicação. Sim. A ideia é o seguinte, eu creio que tempos de aflição, tempos de sofrimento, são oportunidades de nós colocarmos a nossa fé em prática. E por que eu falo isso? Porque é muito fácil, em circunstâncias boas aos nossos olhos, nós, por exemplo, louvarmos a Deus e falarmos que Ele é soberano. Então é muito fácil falar que Deus é soberano quando eu fui promovido. É muito fácil falar que Deus é soberano quando eu consegui trocar um carro, comprar uma casa, para o jovem, quando ele conseguiu arrumar uma namorada, enfim. É muito fácil louvar a Deus nas circunstâncias. Deus tem o controle de tudo, tal. Agora, quando as dificuldades chegam, quando a aflição chega, quando o sofrimento chega, é a hora dessa mesma confiança que nós proferíamos anteriormente ser colocada em prática. Sim. Então é no meio da aflição, no meio da dificuldade, que eu vejo o melhor campo para o cristão demonstrar a maturidade da sua fé. Porque é no meio do sofrimento que nós podemos, e quando nós temos condição de falar isso, Deus é soberano e eu me entrego à sua vontade e tenho descanso e tenho paz nisso, isso é um sinal de maturidade. Isso é um sinal de colocar a fé em prática. Nós precisamos pensar na coerência que existe na vida cristã. Sempre existirá, se o nosso discurso for bíblico, sempre existirá uma diferença prática entre o nosso discurso que nós fazemos. Sempre. Qual é o grande desafio? Essa diferença é pequena. Cada vez menor. Então, e isso só será resolvido quando Cristo vier pela segunda vez, etc. e tal. Então, até lá, nós temos que, através da ação do Espírito em nosso coração, né, ele habita em nós, através das práticas devocionais, de uma vida de intimidade com Deus, uma busca pela santidade, a gente vai ver que a santidade ela vai refletir, ela vai gerar uma fé prática.
E aí, quando nós estamos nessa caminhada, em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, é possível colocar a fé em prática. Eu creio que é o melhor campo para a gente testar a nossa fé. E por isso que existe aquele ditado que o cristão, ou ele está saindo de uma aflição, ou ele está entrando em outra. Muito bom. Muito bom, acho que definiu bem. E, pastor, peraí, antes eu quero só fazer um comentário aqui. Nós estamos com o Gomes Lopes, está direto da Paraíba, nos assistindo. A Railin Arruda, ela disse que é a Nasa, esposa do Railin, né? No caso, ela entrou com o perfil do marido. E ela falou que está direto do Amazonas, da cidade de Manacapuru, assistindo o programa. E ela disse que tem aprendido muito nesses dias com os estudos expostos aqui. A Delva também, ela colocou: não somos nada sem a graça de Deus sobre nós. Exatamente. E o Rogério continua aqui com a gente. E a Maria das Dores também continua aqui com a gente. Muito bom. Eu queria aproveitar esse momento e eu quero compartilhar um livro. Esse livro não vai falar exatamente de como lidar, passo a passo, mas esse livro ele compartilha histórias, que eu estava até conversando anteriormente com o pastor Léo, de situações de pessoas, de vidas, né, que passaram por momentos bem difíceis e que compartilharam a ação de Deus na vida dela. Mal em bem. Onde está Deus quando chega a dor? Pode Deus transformar meu sofrimento em algo significativo, proveitoso? Ou pode Deus transformar o mal em bem? Esse livro é da Helenivação e ele é muito especial, aborda muito esse tema, tem várias histórias, várias situações que você começa a assistir, começa a ler e você consegue imaginar, sentir passo a passo esse processo na vida dessa pessoa e você vai compactuar a dor dela. Inclusive tem uma que eu li um pouco antes e a Lídia chegou e me abraçando: amiga, tá tudo bem? Aí eu falei: tá tudo ótimo. Porque você tá chorando? Tá tudo bem mesmo? Eu falei: não. É que eu tô me emocionando com uma das histórias que é Marcas no Corpo e no Coração, que foi uma dor física. E só Deus mesmo que foi o autor ali de transformar toda essa dor em um relacionamento tão profundo dessa pessoa com ele. Então fica essa dica aí para você e, claro, se você é uma pessoa muito emotiva, que chora muito, se prepara, porque, gente, é muito emocionante. Léo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. Até semana que vem? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Quer fazer um fechamento? Peraí, tem um fechamento. Como eu podia esquecer desse momento tão importante que nós temos o desenho do dia, Léo. Aquele momento. Aquele momento super especial que a gente pega um desenho para falar um pouco, dar continuidade no tema, mas por meio da imagem. E acho que na telinha já vai aparecer para quem está em casa. E o desenho é esse aqui, ó. Tá na telinha. Que vem a frase, né? Filho, eu amo você. Você consegue me sentir? Esse desenho do Deon Quarto. E é isso mesmo, Léo. É um Cristo tá abraçando a pessoa ali, no meio do sofrimento. Eu creio que o cristão ele consegue sentir o conforto vindo de Deus por pelo menos duas formas, né? Quando a gente pensa na leitura das Escrituras, e através da vida de oração, a gente muitas vezes vai experimentar esse tipo de conforto, né? Então, eu compartilhei com você uma circunstância que eu estava vivendo e eu li um salmo naquele dia e aquele salmo falou ao meu coração. Então, de fato, eu senti um conforto de Deus naquele instante, né? E a outra forma é porque o Espírito habita em nós, né? E é Ele quem nos conforta, Ele vai nos confortar através da leitura da palavra, da oração. É dele, né, que vem a alegria do crente, a força do crente para enfrentar as circunstâncias da vida, né? Muito bom. Amém. Obrigada. Sempre juntos aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau para você e você continue aí comigo. Nós continuamos aqui no Sempre Juntos. E agora, antes de darmos continuidade no assunto de hoje, nesse tema tão especial, eu quero falar super novidade para você
que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar um novo visual para a sua casa, as tintas da Quali Vinyl são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja, enfim, de qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo. A Quali Vinyl pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. Além de uma excelente qualidade, as tintas da Quali Vinyl estão em todo lugar. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinyl. Agora vamos voltar para o nosso tema do dia, que é tempos de aflição. E nós vamos continuar agora assistindo um vídeo do nosso reverendo Arival Dias Casimiro, de um Meditando nas Promessas que ele gravou e que ele fala justamente desse tema, que é aflição. Mais uma meditação bíblica. Está aqui no Salmo 34, versículo 19. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre os benefícios das aflições que eu e você, como crentes, nós passamos, nós enfrentamos. E talvez você esteja vivendo um tempo de aflição, um tempo de angústia, um tempo de provação. E você deve ter até perguntado para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? Qual é o teu propósito com tantas aflições na minha vida? E eu quero destacar aqui 3 lições importantes que essa promessa de Deus nos dá. Primeiro, as aflições, elas são muitas. Muitas. Jesus diz: no mundo tereis aflições. É tão interessante porque quando aflições aparecem relacionadas ao crente, sempre vem no plural. Não fala aflição só, é igual provações. Tiago diz que nós devemos ter como motivo de grande alegria o passarmos por várias provações. Várias provações. Então a nossa vida como cristão aqui na terra sempre será acompanhada de aflições. Aflições internas, aflições externas, aflições de relacionamento, aflições por causa de doenças, aflições. Segunda coisa importante, diz assim: muitas são as aflições do justo. E aqui eu aprendo uma coisa maravilhosa na Bíblia. Se você não fosse justo, se você não fosse crente, você não passaria por essas aflições que você passa. É isso que o salmista Asaf, certa vez, questionou de Deus, porque ele via o seguinte, que ele era crente, que ele procurava fazer as coisas certas, que ele temia a Deus, mas a vida dele sempre era uma vida cheia de sofrimento, de lutas, e ele olhava para o ímpio, e o ímpio não passava por 1/10 daquilo que ele estava passando. Se você observar bem na Bíblia, as aflições e as provações, elas são muitas, e elas são de propriedade dos crentes. Dos crentes. Por isso que Pedro diz lá, quando ele escreve a sua primeira carta, para os cristãos que estavam sofrendo, ele diz: gente, fica tranquilo, não estranheis o fogo da provação, porque isso faz parte, naturalmente, da vida do crente. Quando Jesus disse que ao segui-lo, nós teremos que renunciar a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz,
Essa cruz é a cruz da aflição. É a cruz da luta e da batalha espiritual. Mas em terceiro e último lugar, muitas são as aflições do justo, mas aí vem uma adversativa. Mas o Senhor de todas o livra. Se as aflições são muitas que vêm sobre você, sobre a minha vida, sobre os crentes, também o livramento é maior. E esse livramento não é um livramento humano, mas é o Senhor que nos livra de todas essas aflições. Um dia, quando Deus nos chamar, nós descansaremos de todas as nossas aflições e de todos os nossos sofrimentos. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós veremos que as aflições que nós passamos aqui, diante do gozo da eternidade, não tem sentido nenhum. A vida do crente, todo dia que ele acorda, ele está mais longe do berço e mais próximo do túmulo. Mas Thomas Watts, ele diz que o dia mais importante da vida do crente não é o dia do seu nascimento, mas o dia da sua morte, porque quando morremos, estaremos para sempre com o Senhor e estaremos livres de todas as aflições e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, meu irmão, se encoraja. Enfrente as aflições sabendo que elas são muitas, que elas são exclusivas, mas que elas são e serão, de uma vez por todas, tiradas da nossa vida. E nós continuamos aqui, vamos continuar com o reverendo Arival, e ele vai fazer a leitura de Salmos 119, o versículo 67, e ele fala também da importância da aflição para o crescimento do cristão. Eu quero meditar com você no Salmo 119, versículo 67. A palavra de Deus diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Preste atenção, porque a aflição é a matéria principal na escola da vida cristã diária. Deus, ele é o professor que nos ensina e que nos molda e que nos transforma, usando o fogo da aflição e da provação. Esse versículo é muito maravilhoso, porque o salmista, ele faz uma confissão. É uma confissão sincera e honesta. Ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado. Andava errado. E andar errado aqui significa que ele vivia longe de Deus, ele vivia desobedecendo a Deus, ele vivia os seus próprios caminhos e não no centro da vontade de Deus. Então, há uma honestidade muito grande, porque todo crente, todo filho de Deus que vive em desobediência, vive sob aflição, vive sob a disciplina do Senhor. Mas a segunda lição que esse texto nos ensina é que a aflição é uma estratégia divina para promover o nosso crescimento espiritual. Ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. As aflições nos fazem lembrar de quem somos. A aflição nos faz lembrar de que temos um relacionamento com Deus, que fazemos parte da família dele. Então a aflição é uma estratégia divina para produzir em nós a obediência, o arrependimento, o quebrantamento. Terceiro lugar, a confissão, a estratégia divina. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é uma mudança. Ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo
a tua palavra. Significa que a aflição nos empurra, o sofrimento nos empurra para a obediência. A aflição é usada por Deus para nos tirar do caminho errado, das coisas erradas que nós estamos fazendo. Você imagine se eu e você, nós vivêssemos continuamente no pecado, na desobediência e ainda fôssemos abençoados. Nós nunca largaríamos isso. Mas Deus, porque Ele nos ama, Ele nos aflige, Ele nos prova, Ele nos disciplina. Que você possa aprender, através dessa promessa de Deus, que Ele é o nosso professor e Ele usa a aflição para nos corrigir, para nos melhorar e para nos trazer para o caminho certo, para o caminho da obediência. Muito bom esse encerramento, essa última palavra também do reverendo Arival. Acho que fecha bem o tema de hoje. Eu acredito que tenha ficado bem claro para você. Espero que de alguma forma nós tenhamos ajudado a sua vida. Se você acha que esse vídeo, essa palavra de hoje foi edificante, compartilhe esse material com outras pessoas. E eu mando um abraço também para Josiane da Silva, que está diretamente de Roma assistindo a gente. A Marli e a Mari. Muito boa reflexão. Eu estou lendo o livro Deus Deseja que Todos Sejam Salvos, de John Piper, e ele fala um pouco sobre o que o pastor Leonardo disse no final da nossa entrevista. O Rogério colocou aqui também, ele continuou com a gente, ele falou, né, acaba uma luta, aí já vem a segunda luta, a terceira, e o que o Léo falou é exatamente isso. E a Marli, só misericórdia e o amor de Deus para nós continuarmos firmes na fé. E pra gente, né, é geral isso. E a Paula colocou, que está falando diretamente, assistindo a gente diretamente de Portugal. Muito bom. As aflições vêm como um preparo pra gente, um amadurecimento para nossas vidas. Mas é muito bom a gente estar bem alinhado ali com a palavra de Deus para a gente compreender exatamente o que é que Deus quer trabalhar na nossa vida. Como o Léo disse, é pessoal, é como se fosse uma roupa, cada um veste a sua e Deus tem um tratamento pessoal com cada pessoa. Agora nós vamos dar continuidade no nosso programa e nós vamos agora para a nossa Caixa das Lembranças. E a nossa Caixa das Lembranças de hoje é do ano de 2018. É o Congresso de Plantação e Revitalização das Igrejas. Esse aí é um momento em que o pastor pediu para que todos os missionários e pastores subissem no palco para ele fazer uma oração e logo após o louvor também tem um momento de louvor e oração com a vida dessas pessoas que têm se dedicado tanto ao ministério, né, de missões. Se você tem acompanhado a nossa programação, todas as terças-feiras, você tem o programa Você é um Missionário, com o nosso reverendo Arival Dias Casimiro, e que o propósito mesmo deste programa é falar comigo, com você e com os missionários que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas o reverendo Arival lembra de algo muito importante que está na Bíblia. Todos nós somos missionários, todos nós temos essa missão de anunciar o Evangelho. Então, eu separei essa foto aí porque eu achei ela muito especial e é bom recordar de momentos como estes. Bem, dando continuidade, eu zapeando meu celular, eu encontrei essa foto aí que eu vi que muitas pessoas curtiram, muitas pessoas comentaram e muitas pessoas até compartilharam. Essa foto é uma foto do reverendo juntamente com a sua esposa, Tárcia, e a sua netinha, Alice. E a legenda, ele escreveu o seguinte: tempo precioso em família. É exatamente isso. É tão bom a gente ter o privilégio, os avós, né, ter ali de poder viver esse momento de ser pai e mãe duas vezes, ter o seu segundo filho ali, que é o seu netinho ou a sua netinha. Gente, se vocês curtiram essa foto agora, assistindo aqui o Sempre Juntos, mas vocês querem curti-la ali no Instagram, é só você seguir o nosso pastor, @Arival Dias Casimiro. Lembrando que o Instagram dele é a foto dele com o fundo verde, para você que quer
seguir e acompanhar todos os seus posts, todos os seus vídeos, todos os seus compartilhamentos. Ele posta meditação, ele posta frase, ele tem um conteúdo muito legal que com certeza você vai curtir. E claro, você também pode nos seguir aqui no Instagram, no @ipp.tv. E nós ficamos por aqui. Encerramos o nosso programa e você vai continuar com a programação aqui da IPP TV. Você fica agora com o Clube do Livro com Letícia Minervino e logo mais, às 20 horas da noite, você vai curtir o programa que é novo, aquele estreou recentemente, que é Fé e Ciência, com o doutor cientista Marcos Eberlin. Então não perca. Clube do Livro agora às 17 horas e às 20 horas você tem com um programa especial com Marcos Eberlin. Você que curte aí ciência e quer saber como que a fé está ligada à ciência, então esse programa é para você. Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã se Deus quiser. Tchau!